pessoas importantes da política de São Paulo, né? Vou citar o Piratini Inga, uma pessoa sensacional que infelizmente já partiu, né? O Furegatti também, uma pessoa que também já partiu. O Lapola está aí, que eu acho que até vai ser um dos próximos entrevistados aqui do blog, né? Eu conheci muita gente, o Luiz Antônio da Cunha, que também pode vir a ser entrevistado. Então passei muitas alegrias, assim, eu entrevistei gente como o Laudo Natel, eu fui na casa do Chicão fazer entrevista. Eu estava planejado ir entrevistar o Zizinho lá no Rio de Janeiro na época, só que infelizmente ele veio a falecer. E, assim, eu tive assim, conheci muita gente, o Nazi, o Henrique Castelli, a gente conheceu muita gente, né, nesse período, né? Então não tem como falar que foi ruim, né? Foi extremamente positivo, né? É isso. Internet é isso aí, a sequência. Bom, você tem várias e várias histórias, né? Toda essa cronologia que a Kátia falou. Você deve conhecer muitas histórias de bastidores também. Existe alguma história em especial, que assim, alguma coisa engraçada, alguma coisa diferente, curiosa, que só você conhece, que a maioria da torcida não sabe? Nossa, deve ter um monte assim, mas para lembrar agora, meu. Eu lembro ali naquela arquibancada ali em cima uma vez, eu não vou falar de bastidores, né? Vou falar de coisas que aconteceram de torcedor, né? Eu vim ver a estreia do Falcão, veio meu pai, meus tios, né? O Falcão era o rei de Roma, né? Era um dos maiores jogadores da época. Lotou aqui o Morumbi, acho que tinha mais de 50 mil pessoas aqui. Aí eu tava ali em cima, ali, assistindo o jogo numa boa, tava frio, né? De repente me cai um bêbado em cima. Tomei um banho de cerveja daquele, né? Meu pai ficou revoltado. Aí tem também as briguinhas que eu estive envolvido, já vindo ver jogo com o Corinthians, no metrô, foi uma briga imensa, assim, que tava meu pai, tava meus primos, tava alguns amigos no metrô, foi uma briga, meu pai lembra até hoje, vai começar a conversar, ele vai falar, nossa, esse aqui deu uma porrada no corintiano, não sei o que, não é algo para se orgulhar, né, mas foi engraçado, assim, você tá indo pro estádio e de repente você se vê em meio a um monte de gavião, assim, e tem que se defender, né, não tem muito o que fazer, né. Briga com torcida do Santos também. Teve, assim, uma coisa emocionante foi no dia da eleição do Marcelo, né, a vitória do Marcelo em Portugal, que a gente saiu para a pizzaria que a Kátia falou para mim agora que não existe mais, eu nem sabia, né? É o Copa agora, gente. Agora virou o Copa, era a pizzaria Portão 5, né? Isso. A gente saiu para comemorar ali, fazer uma festa pela eleição, o hino foi cantado não sei quantas mil vezes lá, era direto, salve. Aí um puxava, todo mundo na pizzaria começava a cantar. Foi assim, foi sensacional. Foi aquele dia ali, realmente foi bem marcante. Você fala muito do Marcelo Portugal Gouveia, ele se cita muito, né? Até você acabou de contar a história do dia que ele tornou-se presidente do São Paulo. Qual que é, como que você define essa importância dele para o São Paulo? E se você puder, traça um paralelo entre ele e o Juvenal Juvenício. Então, o Marcelo, assim, eu conheci ele num evento que foi feito na frente ali do Jockey Club, né? Uma pessoa, assim, super educada, sempre ouviu você falando. Assim, o que mais me marcou nele, assim, no começo da campanha dele, quando ele foi definido como presidente, vai ser o candidato a presidente da oposição, a gente fez um encontro ali na Rua do Mackenzie, na Rua Maria Antônia, no Bar Azaleia, né? O famoso Azaleia. Eu estudei lá, gente, conheço. Azaleia e McPhil, né? Aí assim, a gente chamou, né? Divulgou lá na internet, São Paulino, vem aqui, vamos discutir ideias para o São Paulo, tá? E convidamos, né? Assim, sem esperanças que ele viesse, né? Convidamos ele, o Lapola, e não é que ele veio. A gente estava lá, de repente aparece lá, ele vem, senta, uma humildade, conversa com todo mundo, ouve ideias de todo mundo. Isso realmente foi marcante, assim. E assim, quando ele ganhou a eleição, ele também manteve-se como a mesma pessoa, porque a gente fez um churrasco no Playball, acho que você deve ter participado. Participei de alguns. Então, e ele apareceu lá também, inclusive o filho dele, o Marcelinho, que hoje é conselheiro, jogou futebol com a gente lá.
Então, quer dizer, uma pessoa assim, acessível, humilde, senti muito a morte dele, né? Acho que todo São Paulino sentiu, porque esse período vitorioso começou ali com ele. Ele montou uma equipe de apoiadores, diretores, pessoal que é staff ali, administrativo do clube, gente competente. Trouxe gente jovem para o clube. Hoje a gente tem o Rui Branquinho, Júlio Casares, Roger Davi, Marco Haberfeld. Tem uma porrada de gente jovem aí que é mais ou menos aquele movimento parecido que fez o Galvão em 1980, quando trouxe o Fernando Casal de Rey, trouxe o Jaime Franco, trouxe gente jovem para o São Paulo, dando uma oxigenada na administração do clube. Então eu acho que isso é fundamental para o futuro de São Paulo, e eu acho que o Marcelo teve essa visão, né? Fora que ele fez a tal festa dos ex-jogadores também, que é um momento, eu fui em todas, assim, eu tenho lembranças muito boas, assim, de ver craques, assim. Você olha o Renato aqui, ali você olha o Serginho, ali o Dario Pereira, aí você olha ali, você vê o Azambuja, da década de 40, então o Bauer, né, falecido, né, Bauer, Roberto Dias, que também foi embora, também foi uma pessoa que a gente sempre manteve contato. Então, assim, é uma coisa sensacional essa festa, o apoio que ele dava aos outros esportes também. Ele era antes de tudo, ele era um desportista, né? Ele gostava de todos os esportes. Ele falava que colocava na Sport TV, estivesse passando futebol de salão, ele começava a assistir. Então, uma pessoa dessa faz falta, né, no nosso mundo, né? Então, e assim, comparando com o Juvenal, assim, eles tem características muito diferentes, né? Eu acho que o Marcelo ele era mais de ouvir mais o pessoal, e o Juvenal ele é mais centralizador. Só que assim, eu reputo os dois administradores do futebol super competentes. Eu acho que o São Paulo cai muito em boas mãos com o Juvenal Juvencio, né? Eu acho que essa briga da Copa 2014 é uma briga boa de você estar ali na arena, né? Lutando por isso, que eu acho que é algo que pode fazer o São Paulo dar um salto de muitos anos à frente, né? Modernizando a sua casa, gerando mais receitas, tendo toda essa mídia em cima, né? Importante. E é lógico, o pessoal critica ele que ele está muito focado nisso hoje. Eu já acho assim, ele passou, tem lá o diretor de futebol, tem o diretor de marketing, são pessoas competentes também. Jesus Lopes eu reputo como uma pessoa super competente. O Leco, apesar de falar muito, às vezes, coisas que não deveria estar falando, também acho que é uma pessoa honesta e competente. Então, eu acho que o São Paulo está em boas mãos, sim. Só acho assim, existem reparos a serem feitos, né? Principalmente nessa questão da utilização da base do clube, né? Que é uma discussão muito grande. Inclusive, a minha coluna de ontem, eu falo sobre isso, como é a montagem de um clube, que você precisa ter os seus medalhões, você precisa ter seus jogadores da base, você precisa ter aquela espinha dorsal que já vem em jogadores de vários anos, né? E o São Paulo, infelizmente, assim, os jovens aqui não estão tendo chances de jogar. Sei lá, porque o Sérgio Mota não pôde atuar em vários jogos seguidos no Paulista. No Paulista a gente não... a própria diretoria fala que não vale nada. Então, vamos pôr a molecada para jogar nessa competição. Aí chega na hora e estão lá os medalhões jogando, né? Então, são alguns reparos que devem ser feitos, mas eu diria assim que a nota do Marcelo como administrador de São Paulo, eu daria um 8 para ele, pelo que ele foi de 2002 até 2006, né? Isso. E o Juvenal, eu vou dar um 7,5 para ele, porque pode ainda melhorar essa nota, né? Quem sabe igualar o Marcelo ou até superá-lo, né? Vamos ver, eu acho que para superá-lo, esse Morumbi aqui tem que ser a casa da Copa do Mundo, a sede de São Paulo, e o São Paulo talvez ganhe essa Libertadores agora e o Mundial no fim do ano, né? Acho que é tudo isso que todos nós queremos.